11ª edição da Feira Brasileira do Varejo, terceiro dia, e este é o FBV Cast, para falar de um assunto muito delicioso: vender sabor, vender ideia, o varejo que desperta o desejo. E para falar sobre esse assunto, Paula Moraes e Diogo Carvalho, sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, Elifas. Obrigada, bom dia. Bom dia. Morning. Vocês acabaram de sair do palco e eu quero saber aqui, o que vocês vieram aqui provocar, porque doce é a maior provocação que tem na face da terra, né? E Mas tem mesmo. conta pra gente o que E é vocês bom. discutiram aí. Cara, vender doce, vender ideia, né? Trazer ideia de viagem. Viemos falar, eu pelo menos vim contar o case, né, da minha loja de chocolates, que surgiu do nada, e de ideias de viagem, eu transformei ela em coisas gostosas para se comer. E a gente viu um negócio, tu perdeu uma oportunidade maravilhosa quando tu estava contando ali, que tu estava falando com o dono da galeria, que tu alugou, com o Roberto, Levin. E aí, daí ele falou assim, mas tu vai vender aqui o quê? Daí tu respondeu chocolate. Daí tu poderia dizer assim, ó, daí ele disse assim, e mais o quê? Daí tu poderia dizer assim, ó, just chocolate. É? Cara, eu acho que foi mais ou menos por aí, Porra, tá? meu, cara, se não foi porque assim, ó, tu tem que contar foi como se naquele fosse momento. Tá vendo? Porque Só assim, chocolate cara, é just chocolate. é que assim, É surgiu isso. a loja lá na galeria e eu tinha perdido cozinha, empresa na enchente, depósito na enchente. E aí eu disse, pá, surgiu uma loja de 9 metros quadrados, é isso. E ele assim, cara, tu não pode abrir tua confeitaria aqui, porque tu faz cookie, a gente já sabe, e aí eu tenho a outra loja aqui, e por contrato não pode. E eu parei, olhei pra ele, foi assim, literalmente, tá bom, não tem problema, eu vou vender chocolates. E ele, chocolates? E tem o nome, claro, Just Chocolate. Saí da galeria que e falei legal. assim, o que eu inventei uma loja de chocolates com o nome de chocolate? Nem o Mas, chat cara, GPT seria nem, tão rápido. cara, Não, ele e vou dizer uma vai coisa, ficar pra trás. o chat GPT não me ajudou nem a fazer o logo. Nem ele me acompanhou. Ah, mas que bom. Não, e hoje tua marca já é reconhecida, né? O pessoal já tem bastante apreço por ela, né? Cara, eu vou te dizer que a minha marca, a minha loja hoje, ela é uma das poucas, para não dizer única, loja de multimarcas de chocolates no Brasil. Olha só. Tá? Com marcas de renome. Então tu não tem Pinto só Bar. a tua marca lá? Não. Ah, que legal. Porque é o seguinte, né? Aí tinha mais histórias, a gente só não tinha tempo para contar, né? Marketplace. Estamos aqui pra isso, mais Cara, histórias é assim, aqui. eu tive tá, decidi o negócio da loja, faz o projeto, aí vou para São Paulo, a gente estava sem aeroporto, e eu estava indo para Cial de Paris. E aí eu tô em São Paulo na segunda-feira, eu embarcava aliás, na terça eu embarcava na quarta, fui dar uma banda pela Lorena, fui lá na Casa Santa Luzia, entro lá, provei um chocolate, eu disse, pá, chocolate maravilhoso. Virei o rótulo, peguei o nome, liguei para a pessoa e falei, boa tarde, por gentileza, o proprietário. E aí ela me disse, pode ser mulher? Pode ser proprietária? Eu disse, pode. Aqui a dona Cláudia está falando, dona Cláudia, eu acabei de provar seu chocolate, me apaixonei e acabei de mudar a minha visão do que eu ia fazer na minha loja. Eu acabei de decidir, por causa do seu chocolate, Olha só. que eu vou ter uma loja de multimarca de chocolate. Ela assim, eu não tenho ninguém em Porto Alegre. legal. Tu topa ser minha exclusiva? Bora lá. E aí eu coloquei mais 5 marcas dentro da minha loja, porque, cara, é o somatório de collab, Sim. né, que dá certo. Que foi, inclusive, que quando eu fui para Austin, eu ouvi muito sobre collab. Porque collab não é só colaboração, né? Então, cara, eu fui entender um pouco mais, porque também a marca tem que ter a ver Claro. com a minha loja, né? E eu também, parceria é legal quando é bom para os dois lados. Então, Sim. é assim E é que uma eu tendência penso. mundial, né? Todas Com as grandes certeza. marcas estão fazendo isso. E Diogo, meu querido, Diga. Destemperados, o que tu trouxe de tempero nesse painel pra gente? Pois é, cara, eu sempre... acaba que o papel do Destemperados é estimular as pessoas a viver a gastronomia, né? E mostrar a capacidade que esse assunto tem Sim. de mudar a vida das pessoas. Seja a vida daquela pessoa que decidiu criar um negócio para te receber, para que tu, a partir dessa visita, tu crie uma memória com a comida e com a bebida, ou seja também para nós mesmos consumidores, que cada vez que a gente se conecta com a comida, a gente muda a nossa vida. Sim. Depois dali, né? Tu nunca para comer alguma coisa e sai dali mais triste do que tu Não entrou, tem como, né? não tem Porque a como. comida tem esse poder de mudar realmente o nosso momento, a nossa vida. E o papel do Destemperados é isso, se eu tivesse que falar num tweet. E, portanto,
eu vim aqui um pouco contar sobre essa maravilha que é a gastronomia como um dos grandes vetores da economia, do turismo, o poder que a gastronomia tem de mudar completamente o ecossistema, de Até mudar uma porque muita gente hoje em cidade. dia viaja para comer. Exato. Eu sou uma delas. Não, e mais, até perfeito, feiras como essas, como o South by Southwest, como a NRF, como a NRA, só fazem sentido, porque evidentemente que, puxa vida, o line-up de palestrantes é fantástico, de expositores também, mas um dos principais ingredientes para que tu decida ir até essa feira, se ela não é na tua cidade, é o que tu vai fazer depois da feira. Exato, que Né? tem ao redor. Restaurantes a visitar, comidas a, né, a E experimentar. que aí é que tu vai construir as tuas memórias. Cara, é muito legal. Então eu vim um pouco defender essa bandeira da gastronomia como estilo de vida, como propósito de vida e automaticamente afunilando assim para o nosso assunto ali, que era como a emoção tá muito acima da promoção. Exato. Né? Porque até eu brinquei ali que a promoção não tem gosto, não tem cheiro, ela é insossa. A emoção, sim, a emoção ela é muito saborosa, a emoção tem o molho. Né? Com certeza. Tem lugares, às vezes, que eu vou pra comer, que eu literalmente me emociono comendo, porque, cara, não acredito que eu tô tendo a oportunidade de provar isso e ter esse sentimento em troca. É Exato. muito bacana. E um dos nossos keynotes, que foi o Lee Peterson, ele bateu muito na questão da experiência, né? Então, tem tudo a ver com a questão da experiência. E uma coisa que vocês falaram que eu acho maravilhoso, me lembrou a frase do Ferreirinha: paladar não retrocede. Nunca, Isso é maravilhoso. porque- Inclusive as maravilhoso. experiências, né? Com certeza. Como é que vocês veem hoje Porto Alegre despontando cada vez mais nessa questão gastronômica? Porque a gente teve alguns depoimentos de pessoas que vieram, que essa está sendo a Feira Brasileira de Varejo que mais bateu o recorde de gente que veio do Brasil para cá. E eles comentaram muito: gente, eu não sabia que Porto Alegre era tão bom para comer. Ah, que bom, Cara, que bom esses foram os saber depoimentos sido. legal. isso. É. Tu sabe que o Diogo tocou uma coisa, lá na palestra, né? Eu e o Diogo fizemos parte de um blogueiro nos chamou para fazer uma entrevista, falar os melhores lugares, né? Aliás, falar as nossas o que a gente gosta, o que a gente teria para indicar. É os teus favoritos. Né, os teus favoritos, de diferentes né? categorias. Né? Diferente Sim. categoria, e aí qual é o melhor de Porto Alegre, na tua opinião, nesse momento, né? E a gente tem várias coisas que eu acho né, mais legal, o Diogo acha mais legal, mas assim, ó, fora o que eu e ele achamos, as pessoas que comentam o post sobre aquele vídeo, não, mas como que tu não colocou tal coisa? Não, porque tal coisa é melhor. Então, cara, isso gera um buzz Legal. também pra isso, e até assim, nem sabia que existia, puta merda, não me lembrei na hora, que nem eu não falei sobre X, tu falou sobre X lá, eu não tenho o hábito de comer, mas cara, faz umas 2 semanas, tô com desejo de grávida, quero comer um X, aonde? Vou lá pegar no posto do Diogo, onde comer o melhor X, e é isso. A comida, ela constrói, ela muda a fotografia de um lugar, né? Porque é ali que tu vai, na verdade, levar as tuas lembranças, o teu souvenir de viagem. Hoje em dia, pô, olha só que legal a mudança de comportamento, né, do ser humano atualmente. Existia uma época onde a gente viajava voltava cheio de cacareco. Isso é verdade. Presente pra todo mundo. Toda a família, fulana, vai a pra Beltrana. cá. Por quê? Porque primeiro que tu só tinha acesso a isso numa viagem, né? Poucas Na vezes. tua cidade tu não encontrava essas coisas. E também porque era o nosso modus operandi naquela época, né? É ficar num baita hotel perto do comércio das lojas. Hoje em dia a gente se hospeda num hotel um pouquinho mais charmoso, nem de uma grande rede, mas um hotel com personalidade, Sim. que transmita a essência daquele lugar e que seja um lugar que fique próximo dos principais bares e restaurantes que tu vai frequentar. Vários restaurantes. Porque Com ali certeza. é que tu vai conseguir sentar, assim, a gente quer fugir sempre daquele bar e restaurante do turista. Porque E pro like local, né? Isso. por quê? Porque daí quando tu senta numa mesa de um lugar que tu percebe que só tem gente dali, tu te sente um pouco parte daquilo. E aí tu sai dali com aquela... E aí tu vai postar que tu tá naquele lugar Exato. que ninguém sabe, Que que só ninguém- vai o cara É. local, tipo, quero ir lá. Exato. Isso E, que tu não, falou e, aí é tu, muito e verdade. aí tu percebe que tu viveu a cidade na sua plenitude. Né? Tu tira tudo dela. E como é que vocês veem esse movimento do que vocês estão falando, que cai totalmente dentro das novas mídias sociais, como, por exemplo, o TikTok, onde as pessoas estão fazendo muito review de onde comer, onde ir e tudo mais. Como é que vocês veem esse
Porque o que acontece? Tem muitas pessoas eu tenho fazendo. ressalvas. Então, como é que vocês A veem Fernanda isso? Pandolfi, minha amiga, falava uma coisa: nem todo mundo vai ser influenciador e blogueiro. Tá? Todo mundo acha que, né, esse é o mote da vida, né? Mas, cara, hoje em dia tu quer, assim, mas eu acho que todo mundo pode ser, de alguma forma, um formador de opinião, né? O Diogo tá lá, ele tem tudo de comida, mas é uma brother dele pra da tu formar corrida. opinião, tu tem que... A tua opinião tem que ter algum experiência, sentido. né? E tem que ter experiência. O Diogo conhece tudo de comida, opinião mas todo tem mundo tem, um brother né? dele da corrida que foi num lugar Pois que é. ele não sabe se amigo. Mas aí a gente entra naquela uma coisa questão. diferentona ali. As pessoas, elas têm as opiniões mais pela questão de querer o like da trend do que ter o Mas conhecimento, né? por um lado... Like ou comida de graça, né? Boa. Não, por um lado, eu fico feliz de ver que a gastronomia, ela é pauta Sim. desse tipo de trend, porque mostra que ela tá crescendo, Super. né? E eu fico muito, assim, satisfeito quando eu percebo que, porra, o Destemperados começou há 18 anos. Que, aliás, eu quero falar uma coisa. Eu falei pra ele, eu tenho o primeiro livrinho do Destemperados. De Eu ia punta. cara, eu ia trazer e eu esqueci. Eu tenho desde o primeiro. Guia de Tá? punta, E né? eu vou dizer conta que eu nunca te contei. Meu melhor amigo, eu já tive um café em Xangai. Olha que só. se chamava Barraco Xangai. Meu melhor amigo, ele ajudou a montar a Renner em Xangai, então ele morou lá um tempo. E aí montamos um café de brasileiros para estrangeiros. E aí ele falava assim, cara, a gente tinha que ter uma ideia tipo Destemperado, porque esse naming é muito bom. Juro por Deus, cara, uma vez a gente passou uma tarde tomando vinho. Nós temos que ter um naming disso, assim, ó. Não só o naming, mas assim, cara, quem começou, quem fez tudo isso quando tudo era mato, foram eles. Exato. Então, Exato. assim, ao mesmo tempo que eu penso, meu velho, respeita a minha história, cara. Eu cheguei Respeita aqui, a né? minha história. Também fico feliz por saber que, de alguma maneira, a gente estimulou as pessoas a falar sobre esse assunto. Exato. Né? E o papel dos Temperados era, de fato, crescer esse bolo. Era estimular cada vez mais gente a descomplicar, até a perder o medo de falar sobre comida. Porque era super estigmatizado antes, né? Sim. Tu tinha que usar gravata borboleta e girar a taça pra falar de comida, há um tempo atrás. Que é o chinês, o pratinho chinês lá. Pô, só que tem que ter muita calma agora, porque qualquer pessoa motivado pelo lugar em que esse assunto te leva, se sentiu à vontade de falar sobre isso. Sim. Né? E porque daí ninguém sabe quem tu é. Eles não são especialistas no assunto, eles são especialistas nas vídeo. métricas. Isso, Vídeo. em performance. E aí, cara, é o ônus e o bônus de um assunto romper barreiras Claro. de público, que tu vai ter que depois saber sozinho dividir o que te interessa e o que não te interessa. E no momento em que todo mundo fala sobre tudo, a gente vai voltar a encontrar de novo a nossa bolha. E a selecionar, né? Selecionar a curadoria. A natureza faz normalmente sentido. acaba fazendo isso, né? Isso. Mas vamos indo para uma pergunta final que eu quero que vocês comentem, que os dois são empreendedores natos, né? Que dica vocês dão para as pessoas que estão assistindo a FBVcast, que estão na feira, que vêm para se inspirar aqui, para criar um negócio nesse mundo que hoje tem tanta oportunidade, mas ao mesmo tempo dá tanto medo, né? E vocês foram lá atrás, no momento então que tinha mais medo ainda, né? Como é que vocês dão hoje essa dica para quem está querendo empreender, criar um negócio novo? Porque naquela época não tinha nada de Destemperados, né? Tudo na parte lá de Xangai, ou então, né, da parte que tu está Não. criando. Na verdade, eu há 18 anos atrás, cara, eu tava quase saindo da medicina. Olha só. Totalmente nada a ver. Totalmente diferente. Ó. E iniciando um ateliê de velas. E como é que vocês dão essa dica pra galera que tem E eu essa... achei que eu que tivesse déficit de atenção. Mas o bom da atenção é que a gente faz bastante coisa, né? Mas sabe que eu aprendi na terapia que não é déficit de atenção, é excesso de prioridade. Muito bem. bem, boa. Vou levar na Não é que terapia tu de não novo. tem alguma coisa, é que tu tem muito, tu tem de sobra. Aham. Né? É bem isso. E aí isso, na verdade, te estimula, te conecta com muitas coisas, com o processo de criação teu é muito mais rápido do que das pessoas que não têm isso. Então a gente tem que usar a nosso favor isso. É que assim, exato. eu, por exemplo, saí da medicina e o ateliê de velas aconteceu de uma forma inusitada que nem daria outro podcast, nem vou entrar nos pormenores, né? Mas eu, na verdade, a velas também é cozinha, Sim. né? Então, eu como era muito... Hoje eu sou gordinha, eu era muito gorda. Eu pesava quase 140 quilos. Então eu emagreci e eu comecei a gostar
né, da função gastronômica. Aí, né, já estava no meu business de P&D, que eu costumo criar né, produtos. E aí vou fazer curso em Nova York, na NGY, e eu disse, cara, vou mudar de cozinha. Né? Mas a minha dica é não fazer mais do mesmo. Sim. Não fazer mais do mesmo, tá? Cara, a gastronomia, que é o nosso métier, ela é tão rica, ela é tão gigante. Claro que tu também tem que fazer algo, né, que o teu público, que na verdade tu tá cozinhando e fazendo pro teu público, tu vende pros outros, né? Mas tem que procurar algum nicho que não seja mais do mesmo e que consiga encantar os outros com uma coisa nova. Tipo, porra, ela teve uma ideia, vou lá ver. Legal. Eu usaria... Concordo com tudo isso e usaria uma figura de linguagem que a gente estava brincando antes do programa da maratona, né? Eu corro maratona, sou maratonista. E um dia, não foi nem numa maratona, foi numa meia maratona, era um teste muito importante para mim, para ver se tudo que a gente estava treinando estava funcionando para logo em seguida para a maratona depois. E aí o meu técnico me disse assim, eu vou correr contigo, eu vou te puxar. Pra tu não fugir da raia. Daí eu falei, tá, vamos lá. Aí um pouco coisa largada, aquela tensão, aquela coisa, o locutor ali, vamos lá, atenção, para a largada, 10 segundos, né? E aí ele disse assim, tá nervoso, né? Daí eu disse, tô. Daí ele disse assim, olha pra trás, todo mundo tá. Todo mundo tá. Não tem ninguém que não esteja aqui. O fato de estar aqui já te coloca numa posição desconfortável. E todo mundo vai chegar. Vai dar certo. Então a gente sempre acha que, pro mundo dos negócios, por exemplo, só pra mim tá difícil. Nossa, eu tô muito nervoso. Nossa, eu não sei o que fazer. De Deus, nossa, eu estou perdido. Cara, na hora de empreender, todo mundo tem os mesmos sentimentos. Que legal. E tem mesmo. Legal. Gente, muito obrigado por terem participado da Feira Brasileira de Varejo. Obrigada, Tá aqui no FBV Cast e contamos com vocês ano que vem, né? Se bobear, mais negócios ainda, né? Com certeza, até porque a minha confeitaria saudável vai começar a sair. Construção semana que vem, que eu tinha perdido na enchente. Vai ter mais eu já vi por que aí. tem uns chocolates ali que eu tava mandando pra Diana que tá grávida. Achei muito legal essas coisas interessantes aí. Vamos conversar mais. Obrigado, tá, gente? Valeu, querido. até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Esse é o FBV Cast.